E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje será um vídeo de papo calcinha, principalmente para as meninas, né? Eu confesso que eu tinha muita vergonha de fazer esse tipo de vídeo, mas quando eu gravava SMR ainda, eu falei algumas coisas assim, um pouco mais íntimas sobre mim. Já vou falando que vai ter umas perguntinhas assim, um pouco mais bem mais íntimas assim, mas também não é nada assim com falta de respeito, sabe? Porque eu também não curto muito, sabe? Perguntas extremamente pesadíssimas, sabe? Muito pesada. Então, são perguntas assim que dá até para responder, tá? Mas tem algumas coisinhas mais, né? Um pouquinho mais assim. Mas vamos lá começar, né? Eu tirei essas perguntas aleatórias mesmo de um lugar aí para mim poder responder. Então, bora lá, bora começar. Deixe seu like, hein? Se inscreva no canal e comenta aí para me ajudar. A primeira pergunta é: você se depila? Qual método você usa? Gente, eu me depilo sim, depilo tudo, assim, perna, é, axila, é, a parte lá íntima, sabe? Eu depilo tudo e eu uso Presto Barba mesmo. Teve uma época que eu usava maquininha elétrica, só que, assim, era bom, né? Era até bom de usar, só que eu percebi que era mais pra amparar, né, os pelinhos. É mais pra amparar. Não tira assim mais profundamente. Só que o ruim também do Presto Barba é que cresce muito rápido. Então, assim, e eu não tenho coragem de fazer cera e nem a laser. Na verdade, eu acho que a laser eu teria mais coragem de fazer do que cera. Se vocês quiserem colocar no comentário se vocês já fizeram um desses métodos de cera, ou de a laser e qual desses dói menos, eu creio que de laser dói menos, né? Eu não sei. Mas assim, eu uso mais isso mesmo e eu gosto sempre de, né, tá raspando principalmente aqui e aqui nessa região íntima, tá? Então é esse método que eu uso e eu depilo. Eu também depilo perna. Eu não tenho muitos pelos nas pernas, mas assim, quando começa a crescer um pouco mais, eu gosto de tirar, né? Porque eu não curto, não acho muito bonito. E aqui eu não me depilo, né? Tem gente que depila aqui. Eu tenho. Não vai dar pra ver no vídeo, mas eu tenho até bastante pelinho assim no braço. Mas quase não dá pra ver que eles são bem clarinhos, sabe? Então é isso. Como você cuida da sua higiene íntima? Eu vou falar sobre tudo assim em geral. Porque, né, eu tomo banho, obviamente, eu uso sabonete normal. Agora, para aquela região, teve uma época que eu já usei sabonete íntimo. E eles falam que é melhor, né? E eu tenho vontade de comprar de novo, mas por enquanto eu só tô usando sabonete mesmo, sabe? Limpo bem limpinho mesmo, bem direitinho, né? Deixo bem limpinho. E também, às vezes, quando eu acabo de tomar banho, eu gosto de passar um óleo. Tô falando um olhinho assim, no corpo todo, sabe? Eu tenho um óleo aqui, é esse daqui, ó. Quer ver? Esse daqui de ameixa. Eu comprei ele e, tipo, ele dura muito, assim, sabe? Eu já usei várias vezes e olha onde ele tá ainda. Então eu tô gostando de usar olhinho porque minha pele é muito ressecada. E também pra ficar bem cheirosa, né, gente? Mas eu não uso todo dia. Às vezes eu uso um cremezinho na pele também. Mas é isso, eu tô querendo comprar depois um sabonete pra partezinha. Você se sente confortável com o seu corpo? Como eu já falei, tem uns vídeos antigos que eu comentei que eu tinha muita vergonha do meu corpo, eu não me sentia bem com ele porque eu sempre fui muito magra, sempre fui fora do peso assim, desde criança. Então, assim, eu tinha muita vergonha e não me sentia nada confortável.
Mas eu sempre falo, todos os vídeos que eu comento sobre isso, eu sempre falo que depois que eu conheci o Renê, eu comecei a sentir confortável com o meu corpo, porque ele fez eu gostar do meu corpo e fez eu sentir confortável assim como ele é. Então é isso. Vamos agora para as perguntas um pouco mais, né, picantes. Qual coisa mais estranha aconteceu com você na hora H? Gente, eu acho que as duas coisas mais estranhas que aconteceu na hora H foi rir, começar a rir assim, sabe, do nada. Sei lá, tinha dia que eu tava mais sensível, aí do nada eu começava a sentir cócegas. Não sei o que que acontecia, assim, só na hora, assim. E... Ou se não aconteceu alguma coisa, uma situação, assim, um pouco mais engraçada, assim, eu começava a rir. E a outra situação estranha é que na hora, assim, que acabava, eu começava a chorar. Ou se não, na hora que tava acontecendo, eu começava a querer chorar e depois eu chorava do nada. Mas não é chorar porque... eu, tipo assim, porque machucou, ou sei lá, alguma coisa assim. Mas eu já pesquisei sobre isso e eles falam que é normal, que algumas mulheres choram e, e é uma mistura, assim, de sentimentos, sabe? E a mulher às vezes tá mais sensível, assim, e chora. Acho que foi as coisas mais estranhas que aconteceu, que eu me lembre, tá? Outra pergunta. Luzes acesas ou apagadas? Gente, pra mim, apagada. Eu acho que... Eu não sei por que apagada dá um clima melhor. Eu tinha muita vergonha com a luz acesa. Eu acho que a maioria das mulheres passa por isso, né? Que tem uma vergonha com a luz acesa. Mas, assim, eu me sinto confortável agora. Só que eu acho que eu sinto, assim, que com luz apagada, sei lá, é melhor, assim, se solta um pouco mais, não sei. Toma anticoncepcional? Não, gente, eu tomei uma vez só, mas eu não quis tomar mais. Eu acho que eu tomei muito por pressão das pessoas, sabe? Ficava pedindo pra tomar e eu tomava muito por pressão. Comecei a tomar, né? Aí eu tomei uma vez, não quis mais tomar, não quis mais mexer com isso. Eu sou uma pessoa muito medrosa e mesmo que as pessoas me falem, tem um método super seguro, alguma coisa assim, não, gente, eu não quero, não adianta. Eu não tomo. Eu uso um método, sim, de. Principalmente quando eu tava namorando, né? Pra não ter filhos. Namorando, eu uso um método, sim, só que não, tipo, tomar anticoncepcional nem nada. Primeira menstruação. Minha primeira menstruação foi com 15 anos. E antes disso, eu já cheguei a fingir para as minhas amigas que eu tinha menstruado, porque eu tinha vergonha, assim, que eu me achava super anormal, mas eu já conheci casos de pessoas que menstruou tarde, assim como eu, com 15 anos também, mas a maioria das meninas que eu conhecia tinha menstruado com 12, 13 anos, sabe? Eu via pessoas que eram mais novas que eu, e eu ficava, tipo, morrendo de vergonha. Eu achava que eu nunca ia menstruar. E foi isso. Terminar ou perdoar após uma traição? Eu acho que terminar, no meu caso. Mas eu também não julgo quem perdoa, sabe? Mas eu também acho feio pessoas que perdoam várias vezes. Várias, várias, várias vezes. Eu acho, assim, um absurdo a pessoa conseguir perdoar várias vezes por uma traição. Mas se a pessoa perdoa uma vez e nunca mais aconteceu uma traição, tanto da parte da mulher, tanto da parte do homem, eu não julgo, sabe? Não vou julgar porque eu acredito sim que as pessoas mudam. São raro, tá? Isso acontecer, mas eu acredito ainda que as pessoas têm chance de mudar, sabe? Se Deus dá o perdão, quem somos nós para não dar o perdão? Mas eu acho que no meu caso eu não iria perdoar. Não, perdoar sim, mas eu iria terminar. Mas eu também acho que eu ia ficar sofrendo, sabe, um bocado. Porque querendo ou não, gente, a gente ainda continua gostando da pessoa um tempo, né? Isso não tem como negar. A primeira vez foi tranquilo ou não? Sim, gente, foi tranquilo. Eu ficava morrendo, inclusive eu ficava morrendo de medo, sabe?
eu ficava com vergonha, com medo, com várias limitações na minha cabeça, mas foi super tranquilo e eu que quis, eu que deixei, e foi tudo com respeito, tudo bacana. Qual absorvente você usa? Eu uso o normal, só que eu queria muito usar o interno, gente, porque eu acho muito mais higiênico, mas muita gente fica falando assim que não é bom ficar usando o interno. As pessoas falam que o interno é mais pra, tipo, academia, ou pra nadar, assim, sabe, na água, ou se não usar só de vez em quando assim, e eles falam que não é bom nem usar à noite, sabe? E eu fiquei com muito trauma porque eu vi uma notícia de uma pessoa, de uma menina que esqueceu ele lá, que ela tava muito ocupada e ela acabou partindo dessa pra melhor. Então eu fiquei com muito medo. Pode ser que tenha pessoas aqui que me acompanham que usa todos os dias, toda hora, e eles falam que tem que trocar em 3 horas. O outro também é bom trocar, né? O que eu uso frequentemente, mas eu tenho muito medo. Eu queria muito usar porque eu acho muito mais higiênico, me dá agonia usar o que eu uso. Por isso que eu gosto de tomar banho, assim, frequente quando eu tô, porque me dá muita agonia, sabe? Passar a duchinha assim também quando vai no banheiro é ótimo, né? Porque a gente se sente muito desconfortável. Mas infelizmente eu também tenho muito medo de usar um interno. Quantos dias dura sua TPM? Gente, a minha TPM dura em cerca de 5 a 6 dias. O meu ciclo é tipo assim: o primeiro dia, ou o primeiro dia vem aquele negócio meio marronzinho, sabe? Ou senão já vem, desce direto. Mas aí, o pior dia da minha TPM, assim, é o segundo, que o segundo vem mais coisa. Mas o primeiro e o segundo, eu acho, o segundo e o terceiro. Mas quando dá mais ou menos assim o quarto dia da minha TPM, já começa a querer ir embora já. Aí depois só vem aquele resto assim de uma vez e vai embora. Aí no quinto, sexto dia já foi embora. É pouco demais. E quais são os sintomas da minha TPM? Geralmente, mais ou menos uma semana antes de vir, eu começo a sentir aqui dolorido. Começo a sentir dolorido, eu começo a ficar estressada e quando vem eu fico sensível. Qualquer coisa que me falam eu começo a chorar muito. Qualquer coisinha mesmo, pode ser coisa boba. E antes de vir eu fico muito, 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 muito brava. Muito brava mesmo. Aí eu acho que os primeiros e os últimos dias eu sinto dor de cabeça. O último dia eu acho que principalmente dá mais dor de cabeça. E cólica vem mais no dia mesmo, no segundo dia e nos últimos dias, assim. Mas nos primeiros dias a cólica é pior. Eu dou cólica nas costas e na frente. Eu tenho que tomar remédio. Assim que eu começo a dar, eu tomo remédio e coloco um paninho quente e fica de boa. Mas é até que tranquilo a minha TPM, assim, porque tem casos muito piores, sabe? Que vem uma enxurrada e a pessoa sofre de dor. Até que a minha não é tão, não. É tranquilo. Mas foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo. Eu também pretendo fazer um vídeo respondendo perguntas sobre mim, atualizadas, né? E é isso. Lembrando que eu sou de maior já. Eu até esqueci de falar no começo desse vídeo. Acho que eu vou colocar uma observação antes que me julguem. Porque tem gente que pode achar que eu sou adolescente, mas eu já tenho 21, tá? Eu sempre tenho que falar sobre isso. E é isso. Tchau, tchau.